sentido de Deus de transmiti-la, dividi-la com os irmãos, de compartilhar essa palavra com os amados irmãos em nome de Jesus. Então, meu filho amado, e quem me compraz, Mateus 3,17, fala aí, por gentileza, livro de Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E talvez certo dia que Pedro pegou um sermão, 3.000 se converteram. E alguns pastores pegam 3.000 sermões e ninguém se converte. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de ensino, e na comunhão, e no batir do pão e nas orações. Eita! Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meu Deus! Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, continue falando conosco, ministrando agora a pregação da Tua Palavra aos nossos corações. E que a Tua Palavra, como eu sempre lhe peço, nos pegue e nos acerte, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra nos molde, nos desenhe, nos termine. Que a Tua Palavra nos capacite, nos fortaleça, nos arme. Que a Tua Palavra nos alimente, nos sare, nos cure. Que a Tua Palavra nos ilumine, nos direcione, nos proteja, nos guarde. Que a Tua Palavra nos lave, nos limpe, nos purifique. Que a Tua Palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pelo quanto ela foi designada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que o Teu Espírito Santo leve a Tua Palavra a cada coração. Que a Tua Palavra tenha vez e tenha voz e ache guarida em cada coração. Em nome de Jesus, repreenda todo espírito contrário, todo obstáculo contra a Tua Palavra. Ela tenha livre acesso entre todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, igreja amada, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós queremos falar nesta noite sobre algumas colunas da igreja. Uma vez um pastor companheiro da nossa convenção, Senado, CABB, estadual e nacional, nos pediu que nós falássemos sobre 7 colunas da igreja. Então hoje eu acredito que o tempo não vai dar para falarmos sobre as 7 colunas da igreja, mas eu queria tentar falar pelo menos sobre 4 das principais colunas da igreja. E tirando do texto da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, eu costumo dizer, aliás, essa frase não é minha, essa frase está naquele livro 7.000 Pensamentos e Ilustrações, que a igreja do século 21 precisa aprender muito com a igreja do século 1. Eita, mas como precisa? Precisa. Mas como nós estamos na época pós-moderna, nós temos hoje a internet, notícia em tempo real, o mundo na palma da mão,
repetir. A igreja do século 21, obrigado, Mateus 10, 42 para você. A igreja do século 21 precisa aprender muito com a igreja do século 1, com a igreja do primeiro século, com a igreja primitiva. Hoje nós vamos aprender com essa igreja, pelo menos essas 4 principais colunas, que a igreja precisa se basear, precisa ter para ser sustentada. Nós sabemos que o que segura, o que dá segurança a uma estrutura, uma construção, é a sua base, a sua fundação, são as suas colunas, não é verdade? Eu já falei, eu acho que numa oportunidade aqui de um prédio, e eu estava trabalhando com meu pai nessa época em Caraí, e um prédio de 10 andares caiu lá em Caraí. Depois veio a perícia, depois vieram os especialistas, e chegaram à conclusão de que, é lógico, evidente, a base não estava firme, a base não estava forte, o ferro não era ideal, o cimento também não, o concreto não era 2 por 1 ou 2,5 por 1, nem 3 por 1. Tudo descobriram e por isso, por não ter estrutura, por não ter uma base, por não ter uma boa fundação, o prédio caiu. Bom, eu já falei aqui do nosso predinho que nós vendemos, né? No ano passado, eu queria construir uma casa. Para sairmos do aluguel, eu, Tânia e Nayara, minha Tânia no ano nascido, e papai caprichou tanto na fundação. Eu falei, pai, mas para que tudo isso? 12 sapatas, fundas largas. O meu irmão Marcelo, de 1,70 m, sumiu dentro dela, então ela tinha quase 2 metros de profundidade. Eu falei, pai, para que 12 sapatas, com 12 radieres, com 12 pés de coluna, subindo com 6 ferros, mais 2 ferros no meio da coluna. Eu só quero uma casa para sair do aluguel, para colocar minha esposa, minha filha. O pai falou assim, o mais importante de uma casa não é a pintura, é a fundação. Não é o acabamento, é o fundamento dela. Grave isso aqui. E depois nós construímos um segundo andar, um terceiro andar, fizemos um predinho. Tudo por causa da preocupação do meu pai com as colunas. Grave isso. Primeira coluna da igreja, que nós não temos dizer como não é, essa é a principal, essa é a coluna angular, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a coluna da igreja, aliás, a igreja dele, Mateus 16, 18, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem muita gente que acha que é a igreja deles. Alguns pastores, algumas famílias, alguns dizimistas, mas deixa isso para lá. A igreja de Jesus, que se não for de Jesus é de alguém, se não for do nosso Senhor, é da Nossa Senhora, ou do... Enfim, a igreja de Jesus. As ovelhas também, tá? Pastor não tem ovelhas é que tem pastor. Jesus fala para Pedro em João 21, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Você vai pastorear as ovelhas, mas as ovelhas são minhas. Jesus é essa coluna angular, fundamental, principal da igreja. Pode atenção. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, se não me falha a memória, está escrito assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, que é Jesus. Ele é o fundamento principal da igreja, de uma igreja. Louvado seja Deus. Desde Gênesis 3,15 a promessa de que ele viria e pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Durante todas as profecias messiânicas, veterotestamentárias e até e principalmente o Novo Testamento, eu gostaria de dar um passeio rápido pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas, falando de Jesus Cristo como nosso Salvador, como Senhor da igreja. O livro de Mateus capítulo 1, versículo 21 diz que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ele está. O livro de Mateus capítulo 9, versículo 12, ele diz que os sãos não precisam de médicos, sim, os doentes
crentes. Aí no 13 ele fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Livro de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está no céu. Livro de João, capítulo 1, Natan, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Livro de João ainda, capítulo 6, versículo 35, Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. A tradução diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Eita. Livro de João ainda, capítulo 7, agora versículo 37 e 38, ele fala assim, no grande e último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lembrei de João 4,10, que ele fala para a mulher samaritana, mulher, se conheceres o dom de Deus, quem é o que te pede dar de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aleluia. Livro de João capítulo 8, agora esse versículo 58, diz assim, Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eita. Livro de João, capítulo 10, versículo 9, ele disse assim, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará alimento. No 10 ele fala assim, Natan, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No 11 ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Livro de João ainda, capítulo 11, versículo 25, ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vem, ele não fala ninguém vai, ele fala ninguém vem, porque João 5,17 ele fala, eu, Pai, somos um. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de falar isso, eu gosto de destacar, eu gosto de lembrar isso. Artigo definido, não existe outro. Ele usou um artigo indefinido, uns, umas, como se houver outros. Não. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Eu sou a única vida. Sem caminho não se anda, sem verdade não se sabe, sem vida não se vive. É verdade que alguns preferem o atalho, a mentira e a morte. É verdade ou mentira? Mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. O único caminho que nos leva ao céu. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 21 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Atos 4, versículo 12 diz que abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo salvo. Livro de Atos, capítulo 16, versículo... quem falou antes foi Pedro, agora Paulo. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eita! Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amo esse texto. Diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aliás, Marcos 1:1, princípio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, voltando Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio, como do grego, algumas traduções. Louvado seja Deus. Livro de 1 de Timóteo, capítulo 12, versículo 5, diz que há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o homem. Graças a Deus. Não há outros mediadores para nos levar a Deus, para chegarmos a Deus. Não há nenhuma mediadeira que nos leve a Deus, que faça essa ponte, que seja esse endereço do céu. Só Jesus Cristo. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim, parte A, parte B, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Sabe o que está dizendo ali? Como o autor anônimo do livro dos Hebreus, como nós vamos escapar se nós dissermos não para essa salvação? Se nós negarmos a esse Salvador, não haverá jeito para nós. Os Hebreus aí, capítulo 7, versículo 25, diz que ele, Jesus, é poderoso bastante para salvar todos que por meio dele chegam a Deus. Olha que coisa tremenda. E os Hebreus aí, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Para sempre. Para sempre. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus Cristo é a coluna, é a pedra, é o fundamento fundamental da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sem ele, pode haver a igreja, mas a igreja será apenas um ajuntamento de pessoas. Sem Jesus, a igreja é apenas um clube social. Grave isso aqui. Sem Jesus, a igreja é apenas um grupo de religiosos que se reúne para cantarolar e falar algumas palavras. Jesus é a fundação, é o fundamento, é a estrutura, é o alicerce da igreja. A igreja é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, e ele mesmo coloca outras colunas, e ele mesmo coloca algumas colunas na sua igreja. Eu queria falar, em segundo lugar, que a nossa igreja, ela é estruturada nessa coluna também. E aliás, a nossa igreja recebeu um nome composto. Aliás, além da Assembleia de Deus, o Ministério chama, né? E tiram pessoas até de outra igreja. Pastor Eduardo, vocês têm que colocar lá e pessoas daqui. De tanto me pedirem, durante mais ou menos um ano, eu falei, então nós vamos colocar. E colocamos a igreja da palavra. A igreja da palavra. Cuidado. Bom, muitas igrejas têm suas características, têm suas metodologias, verdade ou mentira? A verdade é que a nossa igreja também não é somente a igreja da palavra, é a igreja da família, é a igreja da oportunidade. Aqui só não trabalha quem não quer. Amém, amados? Amém. Mas ela é conhecida no bairro e fora do bairro como a igreja da palavra. Vamos lá, mais um passeiozinho rápido pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, somente a parte já diz assim, Deus a Moisés, e terás o livro da lei diante de ti, e nele lerás todos os dias da sua vida. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz, não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
livro de Salmo, capítulo 1, versículo 2, diz: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Livro de Salmos, Salmo 19, eu gosto do versículo 7, numa tradução, que diz assim: olha, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não posso falar nada, nem em minhas outras profissões, que eu não tenha base na palavra. Grave isso aqui. E também provado está. Mas mesmo antes de provado estar, eu já cria com toda a minha alma que a palavra de Deus é terapêutica. As pessoas estão falando como terapeuta. A palavra de Deus é terapia para as nossas almas. Salmo 19, versículo 7, parte A diz: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Até agora nós vamos no Salmo 107, versículo 20. Diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os curou daquilo que lhes era mortal. Há mais, há muito mais. Então, pulo agora para Hebreus 4, 12, depois a gente volta para os Salmos para continuar esse passeio pelas Escrituras Sagradas. Hebreus 12, 14 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra o mais profundo, ao ponto da divisão do espírito e da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é terapia, é terapêutica. Ela previne e ela cura da depressão. Pega isso aqui. Eu vou mais além, tá? Crente que lê a palavra, medita na palavra, separa tempo para a palavra, come a palavra, se alimenta da palavra, examina a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, fala a palavra, canta a palavra, ora a palavra, vive a palavra, ama a palavra, respeita a palavra, reverencia a palavra, não passa por depressão. Não passa não. Porque a palavra é terapêutica. Vamos lá? Salmo 119, é o salmo toda a palavra. São 176 versículos só sobre a palavra. Alguns só? Fica no Salmo 119, versículo 9. Vamos conservar o jovem, jovem, pura o seu caminho, observando segundo a sua palavra. O mesmo Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não há atalhos para a santidade, só a palavra de Deus. A revista corrigida diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. A atualizada diz: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer viver uma vida impecável? Quer viver uma vida sem pecado? Guarde a palavra de Deus no meu coração. O mesmo Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora no versículo 89 diz que a tua palavra para sempre, ó Senhor, está firmada no céu. O mesmo Salmo 119, versículo 140 diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo estima. Pura é a tua palavra, diz em outra tradução, por isso o teu servo a ama. Louvado seja Deus. Livro de Isaías 34, 16. Só a parte B, só a parte A diz assim: olha, buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Olha, Jeremias 1:12. Vixe bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eita, Deus cuida a sua palavra. Aleluia. Deus cuida a sua palavra. Há 6 anos atrás, o doutor João, o advogado, sempre intermediou o aluguel desse espaço. Ele dizia assim:
E durante 6 anos, a cada ano, ele sempre disse: pastor, essa igreja vai ser de vocês. Vocês vão comprá-la. Eita! Eu sou muito cauteloso, sabe, irmãos? Agora, esse final de semana, eu mandei pro zap dele assim: vejo que tu és profeta. Deus te usou. E a palavra de Deus, Isaías 55, 10, 11, ela não volta vazia. Jeremias 1,12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se ele te prometeu a sua palavra, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. No seu tempo, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Nós levamos 6 anos. Eu já levei 35 anos esperando o cumprimento de uma palavra de Deus. É no tempo de Deus, não é no nosso. Mas ele vai cumprir. Porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele está empenhado com a sua palavra. Aleluia. Mateus 18, que não bastará o que eu tiro da lei, sem que eu se cumpra. Mateus 22, 29, Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 24, 35, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. Livro de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou assim: examinai as Escrituras. Deixa eu falar uma coisa de vocês. Eu já falei aqui. Terceira coisa, você pode fazer com as Escrituras: ler Isaías 34, dos versículos para achar, buscar no livro do Senhor e ler, meditar Salmo 1, verso 2, antes meditou na sua lei, de dia e de noite. E agora João 5,39, examinar. Examinar é mais do que meditar, e meditar é mais do que ler. Tem gente que só lê, não. Você precisa não apenas ler, você precisa meditar. E você também precisa não somente meditar, você precisa examinar. Jesus falou. João 11,39. Examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu vou contar essa história aqui. Eu gosto entre aspas, né? Ela uma vez estava no Dói, eu fui levar ela ao hospital. Aí eu entrei com ela para o atendimento, ela de menor, adolescente. Estava gripal, mas poderia ser amidalite, inflamação, febre. Né? Então o médico do outro lado da mesa, sentado na sua cadeira, eu na área do lado de cada mesa, ele começou a perguntar o que está sentindo, cabeça baixa, e escrevendo. Aí receitou lá os remédios, nos entregou a receita médica, sua assinatura, seu carimbo, e vamos pensar. Eu olhei para ele assim e falei assim: o senhor não vai examinar a minha filha, não? Ele nem olhou para ela, ele nem tocou nela. Você não vai examinar a minha filha, não? Nós, eu fico imaginando Deus como nosso Pai. Vocês não vão examinar as minhas Escrituras, não? Eita! Vocês não vão examinar as minhas palavras, não? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. O livro de Atos, até capítulo 17, versículo 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Eita!
receberam a palavra com vida, com toda a vida, em primeiro lugar, mas depois eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se as coisas que eram pregadas pelos apóstolos eram de fato assim. Eita, irmão, tem muita igreja. Vou falar, posso falar? Fala, pastor. Tem muita igreja que, se crentes examinassem as Escrituras, saíam dela. E tem muitas igrejas. Essa segunda fala não é minha. É do pastor Liceu. E tem igreja. Aliás, ele falou uma igreja, vou colocar muitas. É muitas mesmo. Muitas denominações. Que se abrir a Bíblia na igreja, fecha as portas da mesma. Examine para ver que o que está acontecendo lá está nas Escrituras. Pastor da minha igreja tem que beijar os pés dos pastores, pastor da pastora. Examine nas Escrituras. Pastor da minha igreja, eles têm a campanha do sal grosso. Quero agradecer o Rômulo, né? Não está aqui, mas ele vai ouvir essa mensagem. Foi o nosso churrasqueiro de hoje. Churrasco de comemoração à conta do nosso tempo. Lembrei do sal grosso, você sabe por quê, né? Também a igreja tem a campanha do sal grosso. Examine nas Escrituras. Pastor, a nossa igreja tem lá a água do tratamento. Examine nas Escrituras. Eu vou falar, não, poderia dar 300 textos para vocês sabem disso, né? De 1.200 memorizados. Poderia dar alguns aqui, mas examine. Pastor, lá na nossa igreja tem uma campanha do perfume ungido para ganhar o homem ungido. E depois que acabar o perfume ungido, vai-se embora o homem ungido? Examine. Pastor, lá entramos numa campanha da vassoura de fogo, que bota atrás da porta, espanta maus olhados, maus fluidos da nossa casa. Examine. Só examine as Escrituras. Pastor, lá na nossa igreja tem um tal do cai-cai, as pessoas caem, que são arrebatadas, vão para o céu. Essa não vai ver. 2 de Coríntios, capítulo 12, lê todinho, capítulo 12, tá? Lê, examine nas Escrituras. Eita, eu poderia pregar só sobre isso aí. É um outro tema dentro desse tema que pode virar um outro tema para a gente pregar em uma outra oportunidade. Tá? Eu já falei do tratamento? Já. Examine. Mas for lá, tem a campanha da sombra. A pastora disse que a sombra de Pedro, examine. Pontual. Pedro escreveu 2 cartas. As cartas pedrinas. Nunca ele falou sobre isso na doutrina. Está descrito, não prescrito. Pastor, mas os lenços e aventais de Paulo, examine. Paulo escreveu 13 cartas paulinas. Em nenhuma delas ele mandou fazer isso. Isso nunca foi doutrina, não é. Isso foi pontual, está escrito e descrito, jamais ficou prescrito para fazermos. Só examine. Se essa mensagem chegar e vai chegar a pessoas de igrejas, e tem tudo isso que falamos e muitas outras coisas que nós sabemos, só examine as Escrituras, vê se está aqui. Porque a palavra final da igreja não é nem do pastor, é a palavra de Deus. Aqui quem manda é a palavra. Tem outra igreja que quem manda é a igreja é acima da palavra, né? A tradição é acima da palavra. Nós ficamos com a tradição, já ouvi isso.
Fica você com a sua Bíblia, é essa aqui mesmo. 38 anos ela vai fazer. E nós ficamos com a nossa tradição. Eu falei, ué, então é outra igreja? Eu pensei que a igreja aqui fosse protestante, evangélica. Mas não. Porque a igreja que fica com uma tradição e não com as escrituras é outra, você sabe qual é. Amém? Então examine. É roupão, é cocão, é essa lei. Examine se a igreja de Moisés é de Jesus, se está na lei, se está na graça. Pode adiantar. João 1,17. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, através de Jesus Cristo. Só examine. Pastor, lá na igreja ganhou uma pílula do ouro, né? Não vou falar mais não. Só isso. Todo crente tem que dar um dia, o primeiro dia do mês deles de trabalho, todos os varões têm que dar para o pastor. Primícia. Eu ia falar isso, esse nome. E toda varão tem que dar para a pastora uma diária do mês dela, seja ela empregada ou empresária. Eita! Examine. Só examine, vê se está escrito, aonde está escrito. Me dá o texto. Se não, sai de lá. Antigamente eu falava assim, quando alguém se mudava, ia para outro bairro, outra cidade, outro estado, né? A gente dava a carta, a época da carta, né? Dava a bênção. Porque você só dá o que tem, não é isso? E a gente conheceu um, né? Vou dizer isso, né? Que amaldiçoava todos que saíram. Porque a pessoa só dá o que tem, irmãos. A pessoa só pode dar o que tem. Sai na bênção. Aí, antigamente, há 27 anos atrás, quase 30, a pastor Eliana falava assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Agora não dá mais para falar isso. Agora a frase mudou: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Eita. Examine. Livro de Romanos, Natan. E, rapidinho, para terminar esse passeio. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz que a fé vem por ouvir. Eu gosto assim, a fé vem por ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6. A partir do 10 até o 18, está lá sobre a batalha da fé, a batalha espiritual. E sobre a armadura do soldado cristão. Entre toda a armadura do soldado cristão só tem uma arma ofensiva. De toda a armadura do soldado cristão, uma batalha espiritual, só tem uma arma de ataque. Sabe qual é? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Efésios 6:17, parte B. E tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, foi a arma que Jesus venceu a tentação no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 11. 3 tentações do diabo. Jesus venceu 3 vezes. Versículo 4, nós estamos no versículo 7, versículo 10. Ele falou: está escrito, está escrito. Está escrito. Eita! Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus. Livro de 2 Timóteo ainda, meu filho. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim o 15. Porque desde a sua infância, alguma tradução desde a sua meninice, conhece as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Versículo 16 assim: porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Vamos 17. 17 eu não tenho totalmente de corda, não. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Oh, eu já falei Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Agora bota aí em Tiago capítulo 1, versículo 22, 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não ouvintes negligentes. De novo a palavra negligente, assim como em Hebreus 2:3. Negligente é aquele que é negativo, que não pratica. Tornai-vos, pois, ouvintes praticantes da palavra, não ouvintes negligentes. Porque aquele que ouve e não pratica, pode continuar, tá? Assemelha-se ao homem que se contempla no espelho do seu rosto natural, e para o homem vai até dentro, se esquece de como é a sua aparência. Aí eu lembrei a minha primeira pregação, com 16 anos, em março de 85, tem um tempinho, né? Na congregação do Fonseca, na realidade, dirigente irmão Luiz. E foi a primeira pregação do meu filho também. Livro de Mateus, capítulo 7, 24 a 27. É o final do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte nos eleva do vale da depressão. Jesus falou assim, olha: todo homem, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa, sua vida, o seu ser, sua família, sobre a rocha. E caíram as chuvas, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Agora, versículo 26 e 27, ele fala assim: mas todo homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem imprudente, dependendo da tradução, insensato ou até louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela caiu, sendo grande a sua ruína. Ó, escute aqui, não vejo mais. Os mesmos intempéries que vieram para um, vieram para o outro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Foram os lutas. Simbolicamente falando, caiu a chuva, são provações divinas, provas que vem de cima, Deus que prova. Deus não tenta. Tiago 1, 12, o 13. Ele não tenta por ele, e ninguém é tentado por ele, e ele mesmo por ninguém pode ser tentado. Tá? Transbordar os rios, lutas que vêm de baixo, tentação do diabo. Eu já falei isso aqui: Deus te prova para tirar o melhor de você. O diabo te tenta para tirar o pior de você. E soprar os ventos são lutas que vêm do lado. São lutas naturais que acontecem com o crente e com o não crente. 2 carros podem se bater, um no crente e um no não crente. Quantos cristãos foram com a Covid? Não, coisas naturais, normais. É Mateus até capítulo 5, né? 45, se não me falo agora, 46. E Deus vai cair a chuva sobre bons e maus, e o sol sobre justos e injustos. Olha lá, pode acontecer. Mas não importa o que vem de fora, o que importa é como você está dentro. Se você está estruturado na palavra, vão vir os intempéries da vida, as provações, tentações, lutas normais, mas você está firme e você não vai cair, porque você está alicerçado na palavra. Eita! Agora eu vou ter que correr, Natan, só para fechar Apocalipse 1:3. Jesus fala assim: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, e bem-aventurados que guardam as palavras da profecia desse livro, que o tempo está próximo. Mas como eu falei, os que ouvem primeiro. Bem-aventurados que leem, e aqueles que ouvem, e aqueles que guardam a palavra, porque o tempo está próximo. Que você possa ler, que você possa ouvir, que você possa guardar esta palavra, porque ela vai se estruturar e você não vai dar. 57. Não vai dar tempo, quem sabe a gente faça, né? As colunas da igreja, parte 2, e quiçá ainda parte 3. Porque eu só ia falar hoje, se o Pedro nos permitisse, sobre a terceira coluna da igreja, que é a oração. Vamos só, Natan, a primeira menção da oração na Escritura, e vamos lá para a última. Primeira menção, Gênesis
4:26. E de Sete nasceu-lhes Enos, e a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia começa com oração e termina com oração. Apocalipse 22:17. Espírito da noiva dizem: vem. Quem tem sede, diga: venha. E aquele que tem sede, quem quiser, beba de graça. Aleluia. Água da vida. A outra coluna que eu ia falar, se o tempo me permitisse, mas só você ficar com essas 4 gravadas na sua mente e no seu coração. É a comunhão, é a congregação, é a igreja. Ainda não sabemos ou não temos noção do real valor disso aqui. Só os 2 ou 3 questões. Salmo 133, 1. Quão bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão e habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. É Salmo 27, 4, Marcão. Uma coisa que o Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 122, versículo 1, Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Só umzinho. Já falamos do texto, Atos 2, 41 a 47, mas só um texto sobre a igreja, sobre o congregar, sobre essa comunhão, sobre essa coluna. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é a costume de alguns, quanto mais que vede que o tempo se aproxima. Eita, o relógio avisou que é 9 horas. Temos que parar agora. Grave isso. Foi só um pequeno passeio que Deus falei pouco, né? E mais falou foi a palavra de Deus. Eu apenas dei voz a ela repetir alguns textos, um passeio simples e rápido, menos de 1 hora, pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas, para ver algumas das principais, lógico, começando com Jesus, colunas da igreja, colunas da nossa vida, colunas das nossas famílias, colunas da igreja de Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus nos abençoe com essa palavra, que você possa degustá-la e que o culto continue.